passado esses pontos, a gente tem a ponte e a prancha com quadril, glúteos e core encaixados, ativos e estabilizados. Muito obrigado. E aí, sim, a gente começa com o nosso processo pedagógico, mostrando para o aluno que sentar e levantar e agachar são basicamente a mesma coisa. Como que a gente faz isso? Sentando e levantando. O que é comum de se ver? A gente vai lá e diz para o aluno que ele vai agachar, ou prescreve um agachamento, ou vê um indivíduo agachando na academia, e o que ele faz? Normalmente isso. Por quê? Porque ele tem a impressão que se ele usar o quadril, ele vai fazer pressão na lombar. Muitas vezes a gente está fazendo uma pressão muito maior na lombar com essa projeção do quadril para frente do que seria necessário. Tanto essa projeção quadril para frente quanto uma excessiva projeção do quadril para trás podem aumentar ou desnivelar, de tirar essa proporção de estabilidade do nosso quadril e do nosso abdômen e aumentar essa pressão desnecessariamente na lombar. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre o movimento do joelho, o movimento do quadril. E mais do que isso, a gente precisa que esses músculos que vão fazer o trabalho do movimento de joelho, do movimento de quadril e da estabilização do tronco, seja atuando de forma integrada, ou seja, todos eles contraem, alongam e relaxam de forma proporcional ao longo do movimento, ele tem que ser fluido. Nada mais fácil para explicar tudo isso para um atleta ou para um cliente, para um aluno, do que, Thalita, pode sentar, por favor? Senta e relaxa. Aí, olha só, ele não conseguia agachar, mas sentou. Doeu? Levanta. Ah, fez a outra parte do agachamento. Doeu? Não. Perfeito, ok. Então a nossa primeira didática do agachamento é senta e levanta. O que tu vai fazer? Por que isso funciona muito bem? Porque a gente tem um obstáculo aqui atrás que não permite que ela fique fazendo malabarismo com o quadril e com o joelho. E a gente tem uma referência conhecida para ela, que é o banco, que é onde ela vai levar os glúteos dela até parar de fazer força. Então, se a gente tem um parâmetro de referência para onde os glúteos têm que ir, ela instintivamente, por ser conhecido para ela, vai ter um parâmetro de referência para onde os joelhos têm que ir. Nem sempre esses padrões de referência são perfeitos, mas é melhor do que tenho medo de agachar. Então, a gente, a partir daí, corrige o que for necessário. Então, o que tu vai fazer? Tu vai dizer para ela sentar e levantar algumas vezes, o teu aluno ou o teu atleta sentando e levantando algumas vezes, além de estar se familiarizando com o movimento, vai te dar a possibilidade, a chance de analisar o movimento e ver o que está fugindo do padrão esperado que tu tem para ele. Quais são os padrões que tu tem e quais são as dificuldades que tu, como treinador, professor, vai ter nesse momento? São algumas. A primeira delas é analisar se o padrão biomecânico que está sendo adotado pelo teu aluno, cliente ou atleta é o padrão biomecânico que está sendo esperado por ti como treinador. O que é esse padrão? Quadril indo para trás, joelhos indo para frente e para fora, e o quadril indo não só para trás, mas para baixo, de forma uniforme, sem tirar os pés do chão, sem deixar os joelhos entrarem, sem fazer retroversão e anteroversão de quadril, ou seja, sem fazer anteroversão e sem fazer retroversão do quadril, ou seja, sem movimento de rotação para frente e para trás, anterior, posterior do quadril, sem valgo, sem joelhos entrando, sem valgo dinâmico, o joelho fazendo para frente, para dentro e para fora, sem desalabamento e colapso dos tornozelos, né, que normalmente levam a valgo dinâmico, mas nem sempre. A gente tem que estabilizar a planta do pé e a gente precisa que o movimento de quadril e tronco sejam uniformes. Como assim? Quadril e tronco não, desculpa, tíbia e tronco. Como assim? O ângulo que a gente tem é esse. Ela está inteirinha, ó, bem assim, encaixadinha. Quando ela agacha o quadril, a parte aqui gordinha da minha mão, a gente imagina que é um bumbum godinho. Ó. Ele vai para trás.
Não é o teu é um bumbum sarado. E os teus joelhos aqui, ó, os ossinhos de joelhinho ossudo vão para frente. Então, quando a gente tem o padrão de agachar, a gente tem a ideia e a esperança, principalmente, de que isso aqui aconteça. Tá vendo como o meu joelho está alinhado com o meu tronco? Mais ou menos o mesmo ângulo. Às vezes, dependendo de onde tu botar a barra, vai ter uma angulação um pouquinho maior do tronco ou um pouquinho menor. Mas ela tem que ser bastante similar e fluida, principalmente. Ou seja, mesma proporção que os joelhos estão indo para frente e para fora, o quadril tem que estar indo para trás e para baixo. Beleza? Então, isso é o que a gente espera. Nem sempre é o que a gente encontra. E aí a gente tem todos aqueles feedbacks para corrigir isso. Quais são os feedbacks?